Vamos lá. Assunto é hedge, instrumentos de hedge, instrumentos de proteção. Toda vez que você ouve falar de hedge, o que as pessoas costumam te dizer? Compra put, compra put, compra put. A gente sabe que comprar put é ter delta negativo. Então, quando eu compro put, eu estou amortecendo a minha carteira em relação a delta, certo? Só que comprar put é comprar, quem não entende, manda comprar put. Comprar put são puts secas. Se são puts secas, o que eu estou dizendo? Eu estou incorrendo num teta. E incorrer num teta não é uma coisa muito agradável, né? Você vai incorrer nesse teta, mas você vai ver, você vai sofrer, porque pode nunca chegar no strike da sua put. Então eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir, a gente precisa tentar entender como fazer. Porque a ideia é que a gente operacionalize isso da melhor forma possível, né? Não é simplesmente compre put. O cara que está comprando put está comprando o quê? Está comprando a put lá no Delta 1, no pozinho? Ou está comprando a put no Delta 50? Depende, cada um tem uma estratégia. A gente vai falar aqui do tail hedge, que é o Delta 1. Cara, você vai acertar. Mas você vai acertar uma vez a cada 10 anos. Faz sentido? Pode fazer ou não. Estou perguntando para você. Eu tenho a minha resposta para mim, se faz sentido ou não. Você vai comprar aqui uma put no Delta 50. Faz sentido? Pode ser que faça, pode ser que não faça. Depende de quê? Depende do quanto você está disposto a pagar de teta. Então, são coisas que precisam ser discutidas, que precisam ser vistas, e precisa ser, na verdade, entendido o conceito, para você saber, eu vou me proteger. Como eu vou me proteger? Eu vou usar put? Mas se eu vou usar put, como é que eu vou usar essa put? Como é que eu vou equacionar essa questão da put aqui? Isso é importantíssimo você entender. Só que um outro ponto que a gente precisa saber, são dois pontos, mas na verdade que você tem o problema. Primeiro é, quantas puts comprar para dar uma neutralizada na minha carteira? Aonde comprar? Tá certo? Se eu estou pensando em proteção. E quando vender? Quando sair da proteção? Isso é um problemaço. Porque você tende a segurar aquilo com frequência, se você não sabe quando sair da proteção. Então acho que sair dessa proteção é algo tão importante quanto saber a hora de entrar. Comprar put, você pode ter uma estratégia onde você compra put o tempo inteiro, e uma hora você vai dar sorte, e a hora que der sorte você vai sair alardeando, gritando, falando, ganhei 50 milhões de %. Tá certo? Mas quantas vezes você perdeu tudo? Inúmeras vezes. Você pode ver aí, o Taleb tem um fundo em que começou em 2008, esse fundo rende menos, muito menos que o SPX. Ele fala que é para você fazer uma complementação ao teu fundo de direcional, mas esse fundo aqui, ele pegou duas crises gigantescas. Ele pegou 2008, que foi uma crise gigante, já começou no início, um pouquinho antes dessa crise, cai um monte o mercado, e 2020, que é outro monte que o mercado cai. Ele tem uma regra de entrada e saída, mas a lucratividade disso existe porque tem duas crises. Eu quero ver daqui a 10 anos, se a gente não tiver outra, se vai estar lucrativo, né? Ele não preconiza que eu devo ter todo o meu dinheiro nesse fundo. Ele preconiza que eu devo ter 1% do meu dinheiro nesse fundo e 99% em outras coisas. Mas eu sou um pouco descrente com relação a isso, né? Você ganha com uma frequência muito pequena. Se não me falha a memória, ele fala de um fundo de Delta 2. Né? É muito pouco. Né? O que é um Delta 2? Eu te falo que eu estava preparando as aulas aí esses dias e estava olhando uns exemplos em Vale. Vale a 66, Vale a 50, é Delta 10. Delta 10 a 50. Qual a chance de Vale sair de 66 para 50 em 40 dias? Muito baixa. Muito baixa. Muito baixa mesmo. Só um Black Swan. Então é para pegar Black Swan. Black Swan tem toda hora? Não, não tem. Black Swan, a gente conta alguns. A gente conta 87, 2001, 2001, né? 2008, 2020. Conto 4 na minha carreira de investidor. 87 eu não estava ainda, né? Mas 2000,
Vamos falar que 97, no Brasil teve 99, mas nos Estados Unidos não. 97, o tigre asiático, talvez, né? Mas não existe na literatura nada que fale ali que uma queda gigante. Sinceramente, eu não sei, eu estava bem no início da minha carreira, então não me lembro ali, não me lembro de nada na literatura, mas eu ponto com 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 o subprime e 2020 o Covid. Acabou, é o que pegou, mais nada. Para pegar isso lá, não cair 40%, não tem outro, não me lembro de outro. Então, enfim, isso aí vocês têm que parar para pensar aonde comprar. Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Quando fazer é uma decisão difícil. Quanto fazer é outra decisão difícil. E quando sair é uma terceira, quarta decisão muito complexa, mas é algo que a gente precisa ter. É algo que a gente precisa fazer. A gente precisa, de vez em quando, a gente precisa... Você vê muita gente falando assim, comprei put. Aí o mercado cai. O cara, ganhei. Beleza. Aí, de novo, comprei put, aí o mercado anda de lado. Aí esse cara não fala mais nada. Caladinho. O cara só conta a vitória. Óbvio. A derrota não conta nunca para ninguém, né? Mas algumas estratégias são ganhadoras, outras estratégias são perdedoras, sem dúvida. Como é que eu vou definir qual é a quantidade de puts para neutralizar uma carteira? Eu vou pegar a quantidade de puts, eu vou pegar o meu patrimônio, eu estou querendo neutralizar, zerar o delta da minha carteira, tá ok? Comprando put, eu vou ensinar vocês a fazer a conta. Então eu vou pegar o meu patrimônio líquido, que é 1 milhão, vou dividir pelo delta da put, vamos pegar aqui delta 50, e vou dividir pelo preço do ativo, que é o IBOV, IBOV a 11, 110 mil, que é o IBOV. Então, se você fizer essa conta, patrimônio líquido, dividido pelo delta da put, dividir o resultado dividido pelo preço do ativo, você vai encontrar quanto você precisa de puts, quantas puts você precisa para neutralizar o seu delta. Então, o que eu estou dizendo é assim, você pegou R$1 milhão e comprou em BOVA, beleza? Agora eu virei para você e falei assim, cara, a chance desse negócio cair é grande, está na hora de hedgear. Vamos fazer o hedge. Você quer o hedge integral? Quero. Então eu tenho que zerar o delta. Se eu tenho que zerar o delta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PL, posso pegar o PL, dividir pelo preço e dividir esse resultado pelo delta da put. Beleza. Então ficou aí, achei que dá 18,18 lotes de put de delta 0,50. Que nada mais é do que comprar 18.200 puts de delta 0,50. A partir do momento em que eu compro 18.200 puts de quem? De um ativo que vale 110 mil ou 110 reais, no caso de BOVA, né? Estou pensando em BOVA. O IBOV ali está 110 mil, mas eu estou pensando em BOVA, não estou pensando em IBOV, que vale 110 reais. E o delta é 50, isso aqui é a mesma coisa de vender toda a BOVA que eu tenho de R$1 milhão. Na hora que eu compro essas puts, eu vou estar incorrendo num delta gigantesco. Vou gastar uma grana que vai sair do caixa para pagar as puts por uma proteção. Se o mercado despenca, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu passo a ter um overhead. Por quê? Porque a minha, e a gente vai ver isso mais à frente, a minha put, na hora que o mercado cai, a minha put, ela passa a ter dois vetores em relação ao delta. O mercado caiu, o delta começa a subir, mas o tempo passou, porque caiu durante um dia, no dia seguinte é outro dia. O delta diminuiu, tá? Ou aumentou, dependendo de onde eu estiver. Então, eu tenho o vetor que vem da passagem do tempo e eu tenho o vetor que vem da mudança de preço. Isso tudo influencia o novo delta da minha put. Se por acaso amanhã o mercado caiu tanto que a minha put saiu de delta 50 para delta 60, eu estou com overhead. Meu head está alto. O que eu preciso fazer? Eu preciso vender puts para neutralizar a carteira. Porque aquela put de ontem já neutralizou essa primeira queda. Mas agora eu estou com uma neutralidade inexistente.
A minha carteira está vendida, está negativa, não está positiva e não está zerada, que é o que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Vender. Vocês já viram na matéria de opções do roxo essa questão da variação do delta. O tempo passa, o preço muda, o delta muda. Se o delta muda e antes, quando eu tinha 18.200 puts, era o delta perfeito para neutralizar um PL de 1 milhão, agora eu tenho muito delta para neutralizar o meu PL de 1 milhão, que não é 1 milhão mais, porque a BOVA caiu. Eu tenho menos de 1 milhão. E aí, eu não preciso mais de 18.200. Eu preciso, por exemplo, de 16. Então, eu vou vender 2.200. 16 neutraliza. Então, eu saio e passo a ter só 16. Então, esse ajuste vai sendo feito o quê? Ao longo dos dias. Esse ajuste é feito ao longo dos dias. Eu preciso ajustar isso para que eu continue mantendo a neutralidade da carteira. César, tudo bem, mas e aí? Quando é que eu vou me desfazer disso? Eu posso me livrar desse teta? É difícil você se livrar do teta se você não tiver uma operação estruturada. Você está simplesmente comprado na put seca, você não está se livrando do teta. Mas, por outro lado, o VEG é seu. Como assim que o VEG é meu? Quando o mercado cai, em geral, a vol aumenta. E a vol, ela influencia positivamente no preço. Então, apesar de você estar perdendo teta, você está ganhando no delta, no preço, o aumento de volatilidade, ele é positivamente relacionado com o preço da put, da call também. Então, esse aumento de vol por causa da queda de preço vai fazer com que parte do seu teta perdido seja equacionado. Então, ele vai ser mitigado. Mas se for para o lado contrário, é como se você estivesse perdendo um teta adicional, ou seja, você botou uma put na sua carteira e o mercado foi para cima. Em geral, a vol cai. O mercado para cima com a vol subindo é porque o mercado está indo além do que devia, uma especulação que eles não estão acreditando que aquilo seja verdade, foi o que aconteceu com o Petro recentemente. Mas o padrão é mercado para cima, vol para baixo. Mercado para baixo, vol para cima. E vol para cima, preço para cima. Vol para baixo, preço para baixo. Então, se o mercado subiu, a vol caiu. Perdeu preço sua put. E se ele subiu é porque passou um dia, perdeu preço sua put por causa do teta. Você perdeu dos dois lados. Se o mercado caiu, você perdeu teta, porque passou um dia. Mas você ganhou no Vega com o aumento de vol, provavelmente. Isso é provavelmente, não é 100% das vezes, mas 90% das vezes acontece isso. E aí um está minimizando o prejuízo do outro. Então, enquanto você acreditar que há necessidade de proteger a tua carteira, você vai segurar essa put. E você vai fazendo isso que eu estou dizendo para vocês. Você vai equacionando a sua proteção, a sua quantidade, com o passar do tempo. O tempo vai passando, você vai passando a ter um overhead, um hedge em excesso, e você precisa se desfazer de parte desse hedge. E se desfazer de parte do hedge nada mais é do que fazer o quê? Do que vender parte das suas puts, para que você equacione novamente a sua carteira. Fácil não é, porque sair dessa operação, achar o momento em que você deve se livrar da operação, é algo muito, muito, muito difícil. Eu ia até falar uma coisa, me faltou a palavra, mas é assim, é poético, né? Você achar o tempo certo ali, cara, você tem que achar exatamente o tempo em que o mercado faz o fundo e volta a subir. Isso é muito, muito complicado. Então, é uma estratégia difícil, mas é uma estratégia que segura parte das suas quedas, né? Segura parte das suas quedas. César, e se eu comprar uma put ITM, por exemplo? Ao invés, o mercado está lá no 110, ao invés de eu comprar um strike 110, eu compro um strike no 115. Aí você vai ver que o seu delta sobe, você precisa comprar muito menos, e aí você tem o Theta e o Vega, eles têm um impacto bem menor. E o Gama também já está bastante pequeno, porque o delta é grande, né, se o mercado for a seu favor.
E você tem que comprar muito menos puts, mas você vai gastar mais dinheiro porque custa mais caro. O problema desse caso específico é que o mercado no Brasil é muito ruim, principalmente na hora da saída, né? Na hora da saída você vai praticamente no vencimento, você vai jogar o teu VE fora, que às vezes pode ser um valor razoável desperdiçar parte desse VE. Se você não sair pela mesa, você pode sair pela mesa, a mesa vai te dar um preço mais justo nesse caso, né? Mas a mesa só vai te operar para você se você tiver uma quantidade razoável. Quantidade pequena, a mesa não vai fazer absolutamente nada. Então é algo que a se pensar, você pode fazer uma operação de put ITM, como você pode fazer uma operação de put OTM também, né? Você pode fazer OTM sem o menor problema, né? Sem o menor problema você faz uma operação OTM. Só que na operação OTM você vai ter exatamente o contrário. Você vai ter o problema de você ter que pagar um teta, apesar dele ser menor por opção, ele vai acabar sendo maior no geral e você vai ter que ter uma quantidade muito maior de puts, apesar do preço de cada put ser menor, né? Então é uma coisa que você precisa equilibrar, o que fica mais fácil, o que é melhor para você no teu ponto de vista, se você quer fazer um hedge completo da carteira, se você quer fazer um hedge parcial, o que a tua corretora disponibiliza para você na mesa, porque fora da mesa você abre o home broker e você enxerga, né? No Brasil, essas puts que são ITMs, elas são muito não líquidas, a liquidez é muito restrita, mas na hora que você vai para os Estados Unidos a liquidez é bastante interessante, dá para fazer numa boa, tá? Enquanto você tem de disponibilidade financeira para comprar isso, né? Porque na verdade você está vendendo parte do teu patrimônio para comprar as puts, porque você tem que ter disponibilidade financeira, ela custa alguma coisa, não é algo gratuito. Então esses pontos são interessantes e você vai ver que voltamos ao mesmo problema. Qual é o problema? Quando que eu vou me livrar disso? Quando eu vou sair disso, né? Quando é que eu vou soltar? Importante a gente ter sempre em mente é que se eu estou comprado seco numa put ou numa call, essa put e essa call, elas têm um teta relevante até ou após, quando tiver faltando menos de 15 dias úteis para o vencimento. Quando elas estão faltando mais de 15 dias úteis para o vencimento, o teto não é relevante. Mas outra coisa que é interessante também é o seguinte, você entrou, e aí não cabe a mim dizer o momento de você entrar, né? Enfim, está em outras matérias, eu vou te dar um instrumento e você vai saber como usar. Você vai entrar nessa put e o mercado sobe 2% que seja. Cara, tua put perdeu um valor extremo, tá? Tua carteira ficou protegida, quer dizer que você está o quê? Você está com um pé no acelerador e outro no freio. Você está acelerando e freando ao mesmo tempo, é isso que você está fazendo. Ou você está puxando o freio de mão e acelerando. Então a tua carteira não vai andar. A tua carteira não vai andar e provavelmente quando o mercado voltar, a sua put já está perdendo tanto teta que ela não vai segurar muita coisa também, né? Então acertar o time da virada é algo importante. Então acho que é interessante que a gente saiba que o mercado não faz assim e não faz assim. Ele faz, como eu disse, assim. Ele vem numa projeção geométrica, num crescimento geométrico e vira, e ele vai reduzindo o grau de aceleração. Ele reduz o grau de aceleração, reduz o tamanho dos candles, reduz principalmente o tamanho do corpo dos candles, que é a diferença entre o preço de abertura e o preço final, e reduz o tamanho do corpo até cair, até ele começar a fazer a correção dele. E voltar, ele faz a mesma coisa. Sempre nas curvas, ele tem um corpo menor e um pavio maior. E nas subidas e descidas, ele tem um corpo relativamente maior comparado ao pavio. Então, eu particularmente acho essas observações extremamente importantes, porque elas vão te dar uma linha de como comprar, como vender, hora de comprar, hora de vender, né? É extremamente interessante. É óbvio que você pode fazer esse tipo de coisa usando o contrato futuro, né? Aí você tem uma facilidade para fazer essa venda do que fica mais fácil do que você entrar nessa put seca. Mas é muito comum a gente ver a galera falar assim, comprei put.
Comprou put o quê? Seco? Ou você montou uma estrutura para queda? É a estrutura que você montou para queda. Você montou com call, montou com put, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, a gente volta com os mesmos questionamentos que a gente tinha lá em alavancagem. É uma arte. Cada um vai fazer o seu. Se você puser 10 pessoas aqui, cada um faz de um jeito. Todas dão certo? Não, nem todas dão certo. Você vai ter que saber perder em algumas e ganhar em outras. O importante é que no fim das contas a gente tem que fazer com que o patrimônio suba. Acho que esse é o ponto principal quando a gente está trabalhando com o nosso hedge de carteira, é reduzir volatilidade e sempre andar. Eu vou reduzir a volatilidade porque eu vou entrar com hedge, vou entrar com proteção. Se o mercado subir, eu vou entregar uma parte do ganho, mas se o mercado cair, eu vou segurar uma parte da perda, né? É isso, eu estou querendo que oscile menos, estou querendo que caia menos ou que suba menos, porque eu já estou achando que o mercado está parando, está chegando num ponto em que não faz sentido eu estar full comprado, né? Então é isso. Então, enfim, acho que a questão das puts era isso daqui. A gente vai falar de novo mais para frente com as estratégias, quais são, mas aqui basicamente eu ensinei para vocês como é que você vai calcular quantas que você trava o teu portfólio de uma forma geral, lembrando que o delta dessas puts eles vão mudando ao longo do tempo e você precisa adequar isso daqui. Uma outra característica, uma outra definição de delta é a probabilidade do exercício, né? O delta é quanto mexe, mas ele é também a probabilidade de exercício. Então, a partir do momento em que eu compro uma put de delta 50, eu estou te dizendo que eu tenho 50% de chance de dar exercício. Esse é o ponto, 50% de chance de dar exercício, né? E aí, na hora que o preço do ativo cai, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma probabilidade maior e é exatamente por isso que o delta da put sobe, né? Se eu estou comprado, o meu delta é o quê? Negativo, né? Então eu estou freando um carro que está sendo acelerado pela minha compra de ativos que eu tenho em carteira. Beleza? Tranquilo? Maravilha, galera. Um abraço para vocês então. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente fala sobre futuro.